Bom dia, pessoas. E aí, seres, como vocês estão? Tava aqui na saga da câmera. Ontem nós estragamos o suporte, então a gente teve que mudar aqui, tá meio improvisado, então não sei como que tá angulado aí. Continuamos daquele jeito. Mas vamos continuar. A gente vai continuar hoje a leitura do livro Exu Mirim, né? Orixá Exu Mirim, que a gente tá terminando. Acredito que a gente termine hoje. Ontem a gente parou na página 56, né, onde a gente estava falando sobre as intenções das ações, né? O que tem por trás das ações, das intenções das ações. Então, vamos aqui. Continuando o texto, eu vou voltar um pouco aqui só para a gente pegar e recapitular. Então, assim, também no outro lado da vida, não é preciso conhecermos pessoalmente os praticantes das ações para elogiá-los ou condená-los, apoiá-los ou combatê-los. Assim também é do outro lado da vida, que é o mundo espiritual. Isso, sem contarmos com a atração dos fins, porque quem pratica o bem atrai a companhia de auxílio de outros praticantes de ações positivas e quem pratica o mal atrai a companhia de auxílio de praticantes de ações negativas. Nesse contexto simples, nesse nosso simples exemplo, duas leis divinas se aplicam natural e automaticamente que foram citadas, a lei da ação e a ação das afinidades. Existem outras leis desconhecidas por nós, mas que também dependem unicamente para atuarem no sentido de nos ampararem ou de nos conterem. Deus tem muitas leis, a maioria desconhecidas por nós, mas que entram em ação a partir dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras e os nossos atos. Este mirim, enquanto mistério, é ativado para nos estimular ou nos paralisar a partir das nossas intenções. Sim, este mirim é acionado assim que as nossas intenções ressoam na sua tela vibratória mental, que é divina e capta ao mesmo tempo todas as intenções, tanto as dos encarnados quanto as dos desencarnados. Tudo que está vibrando no plano das intenções está no domínio do orixá Exu Mirim e desencadeia automaticamente a reatividade do mistério desse orixá, seja ela positiva e estimuladora da concretização de boas intenções ou desestimuladora e paralisadora das más intenções. Na verdade, a ação do mistério Exu Mirim é preventiva e visa fortalecer as intenções positivas para que elas se concretizem e beneficiem tanto o intencionador quanto os seus semelhantes, e visa enfraquecer as intenções negativas, paralisando-as antes que elas se concretizem e prejudiquem tanto o seu intencionador quanto seus semelhantes, que certamente serão atingidos por ela. Então, com isso entendido, não há por que classificar o orixá Exu Mirim como o orixá do mal ou o orixá negativo e maligno, como algumas pessoas movidas pela ignorância já fizeram. Nenhum orixá, ou mistério, ou lei divina e má, nociva ou maligna, porque são intenções do nosso divino Criador, o Lorum, e todos trazem em si a sua perfeição divina e as suas autoativações a partir de nós mesmos, dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras, ações e magnetismo mental, que visam o nosso benefício. Exu Mirim é neutro na sua essência divina, e o seu mistério é ativado automaticamente no plano das intenções, antes que se concretizem. Sua ação será de estimular as boas intenções e paralisar, fazer regredir as más intenções. Por isso, as suas ações não podem, não devem ser classificadas como a de um demônio, um diabo ou de um agente do mal. Demoníacas, diabólicas e malignas são as más intenções de pessoas e espíritos desequilibrados que alimentam intenções prejudiciais a si e seus semelhantes. Quanto ao orixá Exu Mirim, por ser de essência neutra, só age e reage em virtude das boas e más intenções. Há orixás cujos mistérios, que também são de essências neutras, e agem e reagem a partir de ações iniciais alheias. Como exemplo do que afirmamos, vamos dar alguns outros exemplos. Ogum gera o fator de si moralizador em suas ações e reações, e visam amparar as pessoas de boa moral e conter as amorais ou imorais. Ogum também gera de si o fator caracterizador, e as suas intenções e reações visam fortalecer as pessoas de bom caráter e enfraquecer as de mau caráter. É claro que tanto Ogum quanto todos os outros orixás, geram e irradiam muitos fatores. Aqui não vamos nomear os de cada um, só temos a intenção de tornar concreto o entendimento e uma compreensão elevadíssima sobre o orixá Exu Mirim e por analogias funcionais, sobre todos os outros orixás. A nossa intenção, eu dei uma risada aqui só porque eu não lembrei de uma coisa mental, nada a ver com a leitura, gente. Desculpem. Há orixás cujos mistérios que também são
essências neutras e agem e reagem a partir de ações iniciais alheias, como por exemplo, como afirmamos, vamos dar alguns outros. Ogum gera de si o fator moralizador. Suas ações e reações visam amparar as pessoas de boa moral e de conter as amorais ou imorais. Ogum também gera de si o fator caracterizador, e as suas ações e reações visam fortalecer pessoas de bom caráter e enfraquecer as de mau caráter. É claro que tanto Ogum, quanto todos os outros orixás, geram e irradiam muitos fatores e aqui não vamos nomear os de cada um. Só temos a intenção de tornar concreto o entendimento e uma compreensão elevadíssima sobre o orixá Exu-Mirim e por analogia funcionais, sobre todos os outros orixás. A nossa intenção é boa. Enquanto eu escrevo sobre o orixá Exu-Mirim, seres naturais e manifestadores dos mistérios de alguns outros orixás aproximam e perguntam-me se após eu concluir este livro sobre eles, se eu poderia escrever os outros nesse mesmo nível, elevado racional sobre os regentes divinos deles. Serão, para o bem da Umbanda e para o esclarecimento dos umbandistas, meu senhor, exclama uma pombagira natural que nunca encarnou. Porque é muito do que já escreveram sobre a harmonia e o equilíbrio para que todos os outros mistérios do nosso divino criador Olorum. Eu vou fazer um adendo aqui, um comentário da Aline. Eu acredito que os seres encantados, eles são seres da transição da alma animalesca para a alma humana. Eu quero deixar isso aqui porque se já tem isso registrado, isso vai chegar até mim provavelmente nos estudos, mas se não, é uma teoria que eu penso. Como o Leon Denis disse que a gente passa pela, não é no livro, né, diz que a gente passa por essas, né, vários estudos também falam, né, que a gente passa, né, pelo reino mineral, animal, vegetal, a fim de aprender todas as características e vivências de cada tempo, né, que são as encarnações de alma, né. Eu acho que a gente pode, que tem essa, ou não só animais animalescos, né, só almas animalescas, né, mas seriam as animalescas porque eles falam que, na teoria, né, que é a última, que a gente passa pelo mineral, vegetal e animal, né? Então, seria ali. Mas é só um ponto meu. Se eu estiver errado nos próximos vídeos aí, a gente fala sobre isso e eu corrijo isso com vocês. Mas eu vou deixar isso registrado porque eu pensei nisso agora. Eu tenho essa teoria na minha cabeça. Se for loucura, vamos ver. Então, voltando. A nossa intenção é boa, enquanto eu escrevo sobre o orixá Exu-Mirim, seres naturais manifestadores de certos mistérios de alguns outros orixás, se aproximam e perguntam-me se após eu concluir o livro sobre ele, se eu poderia escrever outros nesse mesmo nível, elevado e racional sobre os regentes divinos deles. Serão para o bem da Umbanda e para o esclarecimento dos umbandistas, meu senhor, exclamam por uma gira natural que nunca encarnou. Voltando, né? Porque muito do que já escreveram sobre a harmonia e o equilíbrio, quanto para todos os outros mistérios do nosso divino criador Olorum. Pombagira não é prostituta, não é mulher vagabunda, não é mulher viciada em fumo, em álcool, não é alcoviteira oferecida, não é criminosa, não é quadrilheira, não é uma porção de verdades que já desinformadas escreveram para falar sobre nós. Inclusive essas coisas acima são típicas de espíritos humanos encarnados e desencarnados que não conseguem dominar seus desejos. Saiba que o orixá, de nome não revelado, mas que você chama de pombagira, gera e irradia o fator estimulador. Entre muitos outros, estimula pessoas de bem e desestimula os vícios nas pessoas desequilibradas por eles e que põe em risco a paz, a harmonia e o equilíbrio da criação. Nada é o que parece se vocês, espíritos encarnados, não conseguirem interpretar corretamente o mistério da criação, logo adiante ficarão sem meios de explicarem vossas crenças. Saiba que... Espera aí, chefe, exclamou ao meu lado o líder do grupo dos Exus Mirins, que haviam alertado de que lá iam ficar de olho no que eu escrevia. O que aconteceu agora, meu amiguinho da esquerda? Perguntei-lhe. Chefe, esse livro comenta quem? Ora, é sobre Orixá Exu-Mirim. Pois é, não é mesmo? Se é sobre ele... Sim, é sobre ele, sim, meu amiguinho. Então por que você está aí, todo calmo e relaxado, abrindo um canal para a Pombagira colocar em um livro sobre o Orixá Exu-Mirim e suas reclamações? Eu, ela, sem essa de eu e ela, chefe. Esses comentários sobre os outros orixás é um recurso muito comum entre os escritores, que ao colocarem alguns comentários paralelos ao tema principal, tornam a leitura mais agradável, compreensível e instrutiva. São chamados comentários de apoio, sabe? Já estou sabendo que você
já estou sabendo que ou você se concentra em Exu Mirim ou esse livro não sairá nunca, porque Pombagira gera e irradia o fator reclamador. E se você abrir um canal para canalizar as suas reclamações quanto ao tratamento que ela vem recebendo da Umbanda, por parte de alguns escritores umbandistas, você não fará outra coisa a não ser escrever as reclamações dela. E agora eu entendi por quê. O ser humano é carente, por isso que o ser humano chega no terreno só quer saber de pé de calço, pé de sair, não roda de saia, né? Compreensões e compreensões, hein? Ai, então, usa isso pra estimular você mesma, né? Vamos lá, gente, eu converso com os livros, com os meus amiguinhos aqui dos quadros, eu tô maluca. Vamos lá. Oh, mas ele é reclamão, hein? Opa, tô brincando. Está certo, vou me concentrar em Exu Mirim, meu amiguinho da esquerda. Faça isso, chefe. Não se esqueça que continuamos de olho em você, certo? Vou só anotar uma coisa aqui, pessoas. Tem que anotar, né? Mas aí, Orixá Exu Mirim seria reduzido a uma ficha... Peraí, não sei... Volta. Faça isso, chefe. Não se esqueça que continuamos de olho em você, certo? Está certo. Para continuar a escrever posso continuar a escrever esse livro? Por mim, tudo bem. Mas vê se não enrola tanto para dizer o essencial sobre o Orixá Exu Mirim. São comentários de apoio, sabe? Não sei não. Se você os deixasse de lado, esse livro todo seria resumido a 10 páginas no máximo. Certo? Mas aí Exu Mirim seria reduzido a uma ficha técnica e nada mais. Não seria um currículo, chefe? Tanto faz, porque ficaria reduzido a alguns comentários frios que não transmitiriam a verdadeira essência desse orixá, importantíssimo para Umbanda. Portanto, deixe-me concluir este livro, para que aí sim vocês o avaliem, está bem? Se para você está bem, então prossiga. Mas não se esqueça de que estamos de olho em você, chefe. Então, com sua licença, meu amiguinho da esquerda, prossiga-se, mas cuidado com o que você comentará sobre o fator intencionador, porque esse negócio de intenção é meio complicado, sabe? Já estou sabendo o que você está achando que este livro, já estou sabendo que você está achando que esse livro está ficando complicado, não é? Por onde Exu Mirim entra na nossa vida? Bom, após a quebra dos comentários do capítulo anterior, vamos prosseguir nesse para que todos entendam a razão que leva Exu Mirim a entrar na nossa vida sem que alguém tenha feito algum trabalho de magia negativa com a intenção de nos prejudicar. O fato é que todas as intenções refletem na tela vibratória mental de Exu Mirim. De todos, ele tem ciência. Mas antes de prosseguirmos, vamos colocar aqui a definição das palavras intenção e suas correlatas, encontradas nos dicionários. Intenção 1, intento, o que se objetiva fazer, propósito, o que se deseja alcançar, vontade. Intencionado, feito com intenção. Intencional, em que há ou revela intenção. Intencionar, ter a intenção, tensionar. Intento, plano, desígnio, intenção, tensão. Intentona, intento, louco, concluio ou tentativa de motim, revolta. Intentar, tentar, tensionar, esforçar-se, propor ou em juízo. Ou propor em juízo. Pelas definições acima, já temos uma ideia de quanto são importantes as intenções, porque por trás de tudo que fazemos, falamos e pensamos, sempre. Falamos, pensamos e sentimos, sempre há uma ou mais intenções motivando-nos. Como é o Orixá Exu Mirim que gera e irradia de si para toda a criação fator intencionador, ou seja, o fator que alimenta todas as intenções, então elas também são do conhecimento dele. Por captar todas as suas telas, todas em tua tela vibratória mental, também é onisciente no seu campo de ação, porque fica sabendo automaticamente de todas e assim que são pensadas. A onisciência plena e só o divino criador Olorum possui, porque ele tudo sabe de tudo o tempo todo.
Já a onisciência atribuída aqui aos nossos orixás é parcial, porque cada um sabe de tudo e de tudo tem ciência dentro do seu campo de ação. Usamos a palavra onisciência unicamente como recurso retórico para comentarmos como são os orixás a partir de que meio tudo sabem nos seus campos de ação e criação. Porque os orixás são indissociados do divino criador Olorum e porque essas manifestações ou exteriorizações divinas também possuem onisciência ou recurso para como divindades que poderem atuar em nosso benefício. Como a onisciência é atributo só do criador Olorum e porque os orixás trazem em si, deduzimos que os orixás não só podem ser dissociados dele, como podem ser co-criadores. Assim, entendido, Exumirim também é parte de Olorum e possui onisciência e tem ciência em todas as ações, tanto a nível individual quanto coletivo. E por isso mesmo atua dentro dos seres com dois dos seus muitos fatores que são estes. Fator paralisador e de regredidor. Fator paralisador entra em ação assim que uma má intenção é captada pela sua tela vibratória mental, visando paralisá-la na mente de quem a gerou. Fator regredidor entra em ação logo a seguir, fazendo regredir ao estado do nada, ou da inexistência à má intenção gerada pela mente de quem pensou, que ficará ressonando na tela vibratória mental do orixá Exumirim até que tenha sido reduzida ao estado do nada e deixe de existir, de vibrar e ativar a reatividade, que nele é uma reação natural. Toda intenção que causa desequilíbrio e desarmonia e afeta negativamente a vida dos seres e dos meios onde eles vivem e evoluem. Já com as intenções que amparam a vida e fortalecem a paz, a harmonia e o equilíbrio, elas ativam no orixá Exumirim o fator impulsionador, que impulsiona a se concretizar as intenções positivas. Dependendo da intenção, o retorno é no sentido de paralisá-la ou impulsioná-la. E por que Exumirim atua sobre todos os seres através das intenções que os movem, temos uma lenda de que é muito elucidativa sobre o seu mistério e sobre os seus vários outros orixás. Vamos a ela. A lenda das intenções. Lá pelo início dos tempos, quando os sagrados orixás ainda estavam construindo o universo, ora surgia uma dificuldade aqui, outra ali, ora outra colar. Mas tudo ia sendo feito sem muita complicação, isso é, sem o Exumirim interferir demais, sabe? Mas quando Oxalá mostrou o modelo original do planeta Terra, eis que tudo se complicou, e de controvérsia em controvérsia, um orixá de nome não revelado solicitou a ele uma reunião geral e extraordinária para deferirem de uma vez tudo que se relacionasse ao tal planeta Terra, mas que seria líquido em 70% da sua massa. Oxalá considerou a solicitação pertinente e enviou seu pássaro mensageiro para convocar todos os orixás. Convocação geral feita, eis que os orixás começaram a chegar ao domínio de Oxalá, que é sobre o estado de plenitude. Rapidamente, como é de costume dos orixás, todos estavam assentados à volta do orixá Oxalá, menos um, que era justamente Exumirim, qual que não por acaso sempre era o último a chegar. Lá pelas tantas, quando alguns já estavam ficando preocupados com o que estaria acontecendo em seus domínios, eis que um assovio irritante chegou-lhes aos seus ouvidos, irritando-os ainda mais pelo avanço do atraso causado justamente por Exumirim, que assoviava a sua irritante musiquinha, já assoviada desde que ele descobrira que também já era o fator assoviador. Sim, era Exumirim chegando como sempre chegava às reuniões gerais extraordinárias, assoviando uma das suas musiquinhas irritantes, até porque já era um fator irritador, mesmo que não fosse a sua intenção irritar ninguém. Ele só conseguia compor musiquinhas curtas e irritantes, que de tanto repeti-las deixava os outros orixás tão irritados que não foram poucos os que alimentaram certas intenções sobre o fator assoviador e seu gerador. Nenhuma dessas intenções foi classificada por algum como corretas e os seus pensadores foram convidados a não alimentá-las para não complicarem ainda mais as coisas. Quando Exumirim finalmente chegou e viu que todos os olhares estavam voltados em sua direção e todos com o mesmo cerrado à guisa da descontração, perguntou-lhes: por acaso vocês não gostam dessa nova musiquinha que compus? Por que haveríamos de gostar se ele não diz nada com nada? Perguntou-lhe a pombagira, quase subindo nos saltos de tão irritada que estava com o atraso dele. Como haveria de dizer se no nada existe ou subsiste alguém das minhas musiquinhas irritadoras que foram reduzidas ao nada? Então está explicada a irritabilidade desse seu assovio monocórdio. Tuas notas musicais não subsistem no seu domínio, certo? Está certo, pombagira, mas vamos deixar de lado essa sua irritabilidade e vamos ao que interessa. Mais uma vez fui o último a ser convocado, mas eu perdi ao pássaro mensageiro que você fosse o primeiro para que tivesse tempo de chegar antes do último. Justificou seu Oxalá. Vou saber dele que mais uma vez deixou-o por último, está bem?
Eu exijo uma explicação, Baba Oxalá. Oxalá recolheu-se por um instante e logo voltou com a resposta. Exumirim, o pássaro mensageiro revelou-me que ele preferiu deixá-lo por último, porque para chegar ao seu domínio, ele tem que atravessar o vazio de Exu, que é o primeiro dos estados da criação. E se até para ele é difícil atravessar o vazio de Exu, mais ainda é ele encontrar o seu domínio, que é o do nada, justamente porque no nada, além dos seus assovios irritantes, subsiste nele. Também me revelou que de tão irritantes que são suas musiquinhas, só a muito custo não se esquece de quem ele é ou do que foi fazer no nada, já que no nada, nada se faz. Está certo, mas não reclamem do meu atraso. Ou se um dia desses aí na frente eu ensinar uns moleques travessos a fazerem um tal de estilingue, que serve justamente para dar umas pedradas em pássaros folgados, ainda que não sejam mensageiros. Essa sua intenção foi anotada pelo meu mistério anotador, Exumirim, reclamou Ogum. Nada satisfeito com tal intenção já verbalizada por Exumirim, que pode ter sido verbalizada por ele, um orixá que concretiza quando a raça humana surgisse na Terra, ainda que esse devesse ser chamado de planeta Água. Ogum, o tal planeta ainda não foi criado, reclamou Exumirim. Não importa, porque assim que for criado e surgir a raça humana, um dos passatempos dos moleques travessos será de dar pedradas em pássaros. Logo, a sua função de puni-los sempre que for morto por pedras atiradas em estilingues. Isto já é lei, Exumirim exclamou Oxalá. Isso já é lei, Exumirim exclamou Oxalá. Também contrariado por ver ele verbalizando uma intenção negativa. Esse não, Baba Oxalá. Essa sim, Exumirim exclamou Pombagira, dando uma das suas gargalhadas alegres. Finalmente o seu fator se voltou contra você, homônimo infantil, exclamou Exu às gargalhadas. Olhando bem para o planeta que ainda não foi criado, nele vai ter tantos pássaros que não será só os moleques travessos que vão sentir vontade de dar-lhe uma pedrada. Outros sentirão o desejo de aprisioná-los e exterminá-los porque estragaram suas lavouras. Com esses outros, você está fora de perigo, porque não serão estilingados, sabe? Já estou sabendo que alguns humanos escaparão ilesos, Exu adulto. Nem pense uma coisa dessas, Exumirim. O que você tem em mente, Exu adulto? Não vou revelar-lhe nada, senão acabarei verbalizando algo que poderá ser usado contra mim, tal como já aconteceu contigo há pouco. Pensar em algo que pretende fazer posteriormente é uma intenção, sentenciou Xangu. Portanto, as suas intenções já estão nos domínios de Exumirim, confirmou Ogum. Assim não, Ogum, reclamou Pombagira, que por gerar o fator reclamador reclama de tudo, até do que lhe é favorável. O que não lhe era, quanto às intenções, uma vez que ela tinha umas, nada positivas em relação a Exumirim, o atrasador oficial da criação. Exumirim, percebendo várias das intenções que não lhe eram favoráveis, em um impulso porque gera o fator impulsionador, emitiu a frase que dali em diante se tornaria lapidar para muita gente mal intencionada. Pombagira, o que vale são as intenções. Se forem positivas e contribuírem para a paz, a harmonia e o equilíbrio, essas intenções absorverão o meu fator impulsionador que ela introduzirá aos seres e concretizá-las. Pombagira, o que vale são as intenções. Se forem positivas e contribuírem para a paz, a harmonia e o equilíbrio, essas intenções absorverão o meu fator impulsionador, que induzirá os seres a concretizá-las. Mas, se forem negativas e colocarem em risco a paz, a harmonia e o equilíbrio, elas também absorverão alguns dos meus fatores, tal como o fator paralisador, o regredidor, o dementador. Pode parar por aí, Exumirim, ordenou-lhe Ogum, senão uma simples intenção reduzirá os futuros habitantes de um planeta, ainda que não foi criado ao nada absoluto. Está certo, Ogum, mas de agora em diante o que vale são as intenções reais por tais das ações aparentes. E se forem positivas, serão apoiadas, e se forem negativas, serão combatidas. Quando as ações concretizadas também estarão sujeitas às reais intenções dos seus concretizadores por trás delas, determinou Oxalá, dando por encerrada a reunião geral extraordinária e deixando para outra reunião as outras decisões importantes que se tornariam leis sustentadoras da evolução da espécie humana. Mas nessa a frase, o que vale são as intenções pronunciadas por Exumirim, tornou-se lapidar porque já enterrou no inferno humano muita gente, bem e mal intencionada. O que vale são as intenções, tornou-se lei muito antes no planeta Terra quase todo líquido ter sido criado. Outro comentário como esse de Ogum também já mandou muita gente para o inferno porque também virou lei na criação. Qual comentário? Foi esse. Tudo que alguém disser poderá ser usado em seu favor ou contra. O mistério Exumirim de autorrealiza-se. Já vimos a importância do orixá Exumirim para a criação, porque ele gera e irradia o fator intencionador,
cuja função é de sustentação às intenções. Mas por que não há mais ou menos importante? Mas por que não há um fator mais ou menos importante que o outro? O fator regredidor, gerado por esse orixá, merece destaque em sua fundamentação divina na Umbanda, porque a sua ação regredidora é automática e esse fator começa a ser absorvido por quem se apega de forma intensa e continua umas várias intenções destrutivas. O apego obsessivo a uma intenção negativa, tornando a mola motora de todo o potencial de um ser, cria em seu mental magnetismo, ou melhor, negativa o seu magnetismo mental, de tal forma que ele, o mental, começa a absorver uma grande quantidade de fatores reativos ou reacionários, e que tem por função impedir a intenção negativa que se concretize e perturbe a paz, a harmonia e o equilíbrio da sua vítima e do meio onde vive e evolui. Esse meio é relativo, pode referir-se a um lar, a um casamento, a um namoro, a uma amizade, a um negócio, a um emprego, a um local de trabalho, a um projeto, etc. Entre os fatores reativos mais absorvidos encontra-se o paralisador e o regredidor. O fator paralisador tem por função paralisar o potencial negativado e destrutivo mal intencionado. O fator regredidor tem por função fazer regredir os dons naturais e as faculdades mentais do mal intencionado, criando condições para uma posterior idiotização. O ser dominado ou obcecado por uma má intenção corre o risco de perder em pouco tempo seus dons naturais e de começar a se guiar unicamente por sentimentos desequilibrados. Fato esse que bloqueia o racional e paralisa a razão, induzindo a uma acentuada idiotice. Pouco a pouco, tudo mais que interessa realmente, ao ser idiotizado, perde as suas razões e ele passa a viver em função da sua má intenção, que já se transformou em uma obsessão e o tornou em obcecado pela ideia de realizar o seu intento destrutivo. Não são raros os casos de obsessores encarnados, que mesmo depois que desencarnam, continuam dominados pelas suas más intenções, totalmente paralisados pela ideia fixa de que conseguirão realizá-las, e continuam com seus intentos por séculos e séculos, regredindo de tal forma que deixam de ter forma humana e desenvolvem formas animalescas, bestiais, chegando a tal ponto em suas regressões que se tornam irreconhecíveis. São tantos os casos de pessoas que se alimentaram com tanta intensidade as suas más intenções que, após desencarnarem, tornarem-se prisioneiros delas e escravos dos seus sentimentos negativos. Todo esse processo repetidor acontece sem que o mal intencionado tenha noção do que está acontecendo com ele, de tão obcecado que está. Espíritos assim, quando reencarnam, tiveram tantas das suas faculdades já fechadas que aqui na Terra se mostram como idiotizados ou deficientes mentais. Também, com todo esse processo regredidor, acontece automaticamente, sem que alguém precise atuar diretamente sobre os mal intencionados, porque o ato de se apegar-se e ser dominado por uma intenção má, negativa, o seu magnetismo mental e ativa mecanismos sutilíssimos que passam a absorver grandes quantidades de fatores paralisadores e regredidores. Por isso que quando a gente recebe e com os irmãos que estão sendo esclarecidos nas reuniões, às vezes eles não se reconhecem. Nossa, reduzidão nada. São tantos os casos de pessoas que alimentam com tanta intensidade suas más intenções que após desencarnarem se tornam prisioneiros delas e escravos de seus sentimentos negativos. Todo esse processo regredidor acontece sem que o mal intencionado tenha noção do que está acontecendo com ele, de tão obcecado que está. Espíritos assim, quando reencarnam, tiveram tantas das suas faculdades fechadas aqui na Terra que se mostram como idiotizados ou deficientes mentais. Também todo esse processo regredidor acontece automaticamente, sem que alguém precise atuar diretamente sobre os mal intencionados, porque o ato de apegar-se e ser dominado por uma intenção má negativa o seu magnetismo mental e ativa mecanismos sutilíssimos que passam a absorver grandes quantidades de fatores paralisadores e regredidores. Isso que descrevemos acima, esperamos que sirva de alerta para os que acham que ficarão impunes ao transgredirem as suas leis divinas. Gente, parece que eu gostei desse formato, né? Só fechar a porta, peraí. Gostei de sentar aqui, de sair da mesa. Acho que a gente vai gravar assim a partir de agora. Não vai nem precisar de coisa. Se tiver bom, a gente vai ver e aí vai continuar. Não ficarão, porque o Divino Criador Olorum, peraí, vamos voltar aqui só pra gente... Isso que escrevemos acima, esperamos que sirva de alerta aos que acham que ficarão impunes ao transgredirem a lei divina.
não ficarão, porque o divino criador Olorum, ao gerar os seres, já os gerou com mecanismos sutis, que são ativados automaticamente, que automaticamente nos alimentarem sentimentos e pensamentos negativos e desequilibradores da paz, harmonia e do equilíbrio em sua criação divina. Para os que duvidam que ele seja onipotente, porque esperam que reaja como nós com os transgressores das suas leis eternas, saibam que Deus não age como nós e muito menos não reage como gostaríamos. Ações positivas desencadeiam reações positivas dentro do nosso mental. E o amparo é automático. Ações negativas desencadeiam ações negativas, também dentro do nosso mental. Tudo automaticamente, sem que alguém precise punir os infratores das leis sustentadoras da paz e harmonia e o equilíbrio na criação da vida dos seres. As ações e reações divinas acontecem a nível mental e não a nível espiritual, enganando-se quem atribuir a Deus ou às divindades os seus problemas de fundo espiritual ou material. A dificuldade de fundo espiritual tem a ver com as complicações que cada um já criou para si em outras encarnações. As dificuldades materiais têm a ver com o tipo de sociedade e de relacionamentos humanos que a humanidade criou para si própria, ao negar a validade dos princípios e a autoridade das leis divinas, substituindo-os por humanas. Diferente das pessoas que criam leis e mais leis, a cada cidade, cada estado, cada país que tem as suas, se não o caos se estabelece, as de Deus são universais e se aplicam a tudo e a todos ao mesmo tempo, o tempo todo, não deixando nada e nem ninguém fora das suas ações amparadoras e das ações punidoras. A perfeição de Deus, os seus princípios e as suas leis, mostra-se a todos como o tempo todo, só não acreditando nisso quem não quer crer, ou já regrediu tanto que duvida até que ele exista. Mas aí, já são outros comentários, certo? As hierarquias de Exumirim. O Orixá Exumirim possui hierarquias vastíssimas que se espalham por todos os 7 planos da vida, pelos muitos níveis e subníveis vibratórios existentes dentro deles, atuando sobre todos os seres criados por Olorum, o nosso divino criador. Essas hierarquias são regidas por orixás oxumirins, que na falta de um identificador melhor, optamos por uma classificação mental. Sabemos que essa classificação é limitada e não expressa a grandeza dos orixás e dos mistérios manifestados por eles. Mas ela, junto com os sentidos, é a melhor que temos no momento para melhor identificarmos, classificarmos e nomearmos as divindades em seus campos de ação e atuação. Nos elementos, temos os 4 básicos, que são fogo, água, terra e ar. Na natureza, temos os seus formadores, que são os vegetais, os cristais e os minerais. Então, para uma identificação, classificação e denotação elemental, temos o fogo, a água, a terra, o ar, vegetal, cristal e mineral. Mas Exumirim, por gerar muitos outros fatores além do regredidor e paralisador, também precisa acrescentar o fator temporizador, que gera os ciclos e ritmos da criação, criando o mistério das épocas e das eras do tempo cronológico. Esse tempo cronológico, que rege os ciclos e ritmos da criação, nos fornece a noção de época e eras. As épocas repetem-se nas estações climáticas, nos estágios da vida na Terra, o estabelecimento da cronologia para cada coisa que existe. Já estas gostam de todas as épocas e as coisas atuam a nível global. No fator temporizador, Exumirim irradia de si a parte regredidora dele, que é absorvida por seres sempre que suas intenções, se concretizadas, atingirão a paz, a harmonia e o equilíbrio da evolução alheia, e os faz regredirem no tempo. Com isso explicado, então vamos dar uma classificação das hierarquias divinas ao sagrado Orixá Exumirim. Exumirim do tempo, Exumirim do ar, Exumirim do fogo, da terra, da água, dos vegetais, minerais, cristais. Trazendo essa classificação para os sentidos, temos essa identificação. Ciclos e ritmos da lei, da justiça, da evolução, da geração, do conhecimento e da concepção, e Exumirim da fé. Eu acredito que seja tudo isso. Seres, nossa, interessantíssimo, hein? Tempo, ar, fogo, terra e água, aí eles colocam, né? Tempo, ciclos e ritmos, ar, da lei, fogo, justiça, terra, evolução, água, geração, vegetais, conhecimento, minerais, concepção, cristais, fé. Essas 8 hierarquias são regidas por orixás exumirins que atuam em campos específicos, e na classificação elemental, as hierarquias são regidas por orixás exumirins que atuam através dos elementos da natureza.
Tanto as ações através dos sentidos, quanto as ações através dos elementos são desencadeadas a partir das suas próprias intenções, alimentadas continuamente pelos sentimentos íntimos, vibrados pelos sustentadores e concretizadores. Por isso que minha menina usa tanta flor, né? Uhul. Tanto as ações através dos sentidos quanto as ações através dos elementos são desencadeadas a partir das próprias intenções alimentadas continuamente pelos sentimentos íntimos vibrados pelos seus sustentadores concretizadores. Se forem intenções positivas, os mentais dos seus intencionadores absorverão o fator impulsionador. Se forem intenções negativas, os mentais dos seus intencionadores absorverão o fator paralisador e regredidor. Isso tudo acontecerá sem que esses orixás e Exu-Mirim interfiram na vida dos intencionadores, porque os mecanismos absorvedores são ativados automaticamente assim que uma intenção começa a ser vibrada no mental do seu intencionador. Essa atuação é comum a todos os orixás e engana-se quem imagina que torna-se surra de orixá. Não é que toma-se surra de orixá. Não é preciso porque os mecanismos absorvedores dos fatores estão localizados dentro do mental deles. E tudo depende do tipo de intenção que estão vibrando no íntimo. Assim como os orixás planetários e Exu-Mirins, tal como todos os outros, dentro dos seus campos de ações, saturam-se com os seus fatores, dependendo de nós só observermos que impulsionam para frente e para cima, ou os que nos paralisam e regridem para baixo. Esse para cima significa ligarmos às faixas vibratórias positivas e começarmos a atrair espíritos altamente evoluídos por afinidade. Nos auxiliarão na realização das nossas boas intenções. Esse para baixo significa ligarmos às faixas vibratórias negativas e começamos a atrair espíritos baixamente regredidos que por afinidade nos auxiliarão na realização das nossas más intenções. Essa atividade por afinidades conscienciais já não estão no campo de ação dos outros orixás, e sim fazem parte do nosso magnetismo mental, que alterna em função dos sentimentos vibrados em nosso íntimo. As linhagens de Exu-Mirim. Por linhagens, entendam os seres naturais que se incorporam todos os médiuns e se apresentam como Exus-Mirins. São seres gerados por Deus que, quando foram exteriorizados, foram acolhidos pelo mistério Exu-Mirim, que os imantou e assumiu a ancestralidade divina por todos eles. Como tudo isso acontece, não é do nosso conhecimento, e não foi revelado a nada sobre nós com esse mistério de Deus. Mas aqui, a nível planetário, há uma dimensão de vida paralela à dimensão humana que está localizada no 7º grau à nossa esquerda, na escala magnética horizontal. Escala essa que também está em nós como um mistério que nos desloca mentalmente para a direita ou para a esquerda, também só dependendo dos mecanismos sutis que trazemos dentro do nosso mental. Nessa 7ª, a realidade paralela à esquerda da vossa, vivem e evoluem seres naturais que chamamos Exu-Mirins. A linhagem, identificadas pelos elementos formadores da natureza terrestre, que se identifica assim: Orixá Exu-Mirim, Exu-Mirim foguinho, pocinha, folhinha, pedrinha, ventaniazinha, poeirinha e ferrinho. Nos sincretismos dos orixás, os santos católicos, eles se apresentam com nomes de santos no diminutivo, tal como fazem heresocrianças da direita. No símbolo umbandista, apresentam-se com nomes usados pelo Exus, mas sempre no diminutivo. Ou seja, Exu-Mirim 7 porteirinhas, 7 covinhas, 7 cruzeirinhos, 7 cruzinhas, 7 espadinhas, 7 ganchinhos, 7 ferrões, 7 garfinhos, 7 encruzilhadinhas, pagãozinho, lobinho, cobrinha, araninha, morceguinho, brasinha, Exu-Mirim 7 pedrinhas pretas, Exu-Mirim 7 forquinhas, 7 garrinhas, 7 galinhos, quebra-galinhos, 7 focinhos, 7 punazinhos, 7 nozinhos, Exu-Mirim risadinha. Muitos outros nomes simbólicos existentes na linha não se apresentam com o nome em línguas africanas, porque desse modo de apresentação pertence ao candomblé. O candomblé possui seus fundamentos milenares sobre os orixás e não só sobre Exu-Mirim e Exu, que nessa religião tem um nome específico em língua iorubá. A Umbanda no seu início serviu-se de muitos desses fundamentos, mas ao invés de anotar cosmologia e teogonia nagô, serviu na sua íntegra para fundamentar sua gênese e seu panteão divino, optou por servir-se dos nomes dos orixás já portuguesados e desenvolveu todo um panteão divino com nomes simbólicos, tais como Ogum de Ronda, Ogum de Pedreiras, Oxum de Cachoeiras, Oxum de Pedras, Xangô Sete Montanhas, Xangô do Fogo,
por assim diante, como muitas outras divindades, pouco a pouco foram se popularizando graças às manifestações dos caboclos, que também se apresentavam nomes simbólicos, tais como caboclos das pedreiras, das cachoeiras, etc. Mas também serviu de nomes em tupi-guarani, de santos católicos, de aspectos da natureza terrestre, tais como Araribóia, Tupinambá, Tupimirim, das folhas, dos raios, dos rios, das ondas, São Jorge, São Sebastião e etc. Se a doutrina umbandista era tendência cristã, nomes de santos católicos. Se a doutrina umbandista é de tendência indígena, nomes em tupi-guarani. Se a doutrina era na Angola ou outro culto, nomes africanos aportuguesados. Em meio a essas doutrinas ou sincretismos religiosos, destacavam-se os nomes simbólicos, já comentados em vários livros de nossa autoria, tais como o Código de Umbanda, Sete Linhas da Umbanda, Formulário de Consagrações Umbandistas, Tratado Geral de Umbanda, etc. A palavra mirim, tupi-guarani, significa pequeno, que no caso de Exu Mirim nos revela que ele é um Exu pequeno, jovem, criança e novo, enquanto os outros são grandes adultos mais velhos já crescidos. Portanto, temos o nome Exu, que é de origem nagô, e temos o Mirim, que é de origem tupi-guarani, em uma fusão de duas línguas, duas religiões e duas culturas por meio da simbologia umbandista. Então não se assustem se o Exu Mirim se apresentar com o nome cristão ou o nome indígena, ou o nome de alguma língua africana, mas aportuguesado, ou com nomes simbólicos de mistérios umbandistas. Inclusive a apresentação por nomes simbólicos dos mistérios, tais como sete porteirinhas, pedrinhas, cruzinhas, etc., torna-os, independente das raízes cristã, indígena ou africana, mostra-os como de Umbanda. Por quê? Esse é o simbolismo desenvolvido na Umbanda para fundamentar e dar a autonomia dela. Oferendas para Exu Mirim. As oferendas de Exu Mirim são idênticas dos Exus, mas revestem-se de uma singeleza própria, porque eles pedem brinquedos, ferramentas, tamanho pequeno, assim como pedem bebidas não muito fortes, como de baixo teor alcoólico, e até ingredientes misturados com bebidas, estas sim fortes. Mas, para não conturbar esse campo em virtude das particularidades, cada linha de Exu Mirim daremos só elementos mais solicitados. Mas elas são importantes e devem ser feitas nos locais que eles indicam, porque há coisas que só na natureza é possível trabalhá-las. Por exemplo, oferendas, toalhas de pano preto e vermelho, velas bicolores, fitas pretas e vermelhas, linhas pretas e vermelhas, pembas pretas e vermelhas, flores, frutas. Nossa, adoro limão. Bebidas, uísque, licor, cinzano, pingue-mel. Comidas, fígado bovino picado e frito em azeite de dendê, farofa com miúdos de frango, charuto, cigarros e... Por isso, entendi. Charuto, cigarros e cigarrilhas. Conclusão. Vimos nos comentários sobre o Orixá Exu Mirim que na criação divina tudo tem seu fundamento e só é preciso nós nos conheçamos corretamente para que ele assuma o seu lugar de direito no panteão umbandista. Procuramos demonstrar por meio dos fatores e funções que ele é tão importante para a paz, harmonia e equilíbrio quanto todos os outros orixás. Não comentamos muitas outras coisas sobre esse orixá porque não nos foi permitido e também não acreditamos que aqui já colocamos o suficiente para que de agora em diante todos os que desejarem recorram a esse orixá da esquerda com a mesma fé, confiança e devoção que oferendam aos outros orixás. Também esperamos que após a leitura dos nossos comentários aconteça uma melhora doutrinária quanto aos meninos da rua e companheiros donos da rua, que são Exus, mas não são os associados infelizes crianças abandonadas ao vício e ao sofrimento, de não ter tido um lar que lhe fornecesse tudo que é oferecido às nossas crianças. Concluímos com o comentário de um Exu Mirim que nos disse isso. Tio Grandão, podemos nos imputar todos os defeitos e vícios humanos que não ligamos à mínima, porque somos refletores das más intenções de quem nos incorpora, mas que ninguém se esqueça de que ao incorporarmos em nossos médios e nos comportarmos de forma chula ou mal educada, antes dela ser nossa já era dele. Portanto, que cada um eduque sua criança interior, que aí sim seremos mais educados, mas não muito, certo? Afinal, podemos ser pequenos, mas não somos bobos, pois sabemos bem como são os humanos, e que não nos esqueçam nas suas esquerdas, porque sem Exu não se faz nada, sem Exu Mirim nem o nada é possível. E aí tudo se complica, não é mesmo, tio Grandão? Salve Exu Mirim, Mojubá Exu Mirim. Saravá. Gratidão por me permitirem ler esse livro. Tchau!